Eu lerei os versículos de números ímpares e a igreja de números pares até o 13. No 13, nós leremos juntos. Então, eu inicio pelo versículo 7. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva, em outra tradução, guardes o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-lei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Todos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Nós estamos continuando essa série de estudos, ou de sermão, ou de mensagem, a respeito das igrejas do Apocalipse. O reverendo Knight começou com muita propriedade, o reverendo Edson teve a possibilidade de continuar, e Deus me deu o privilégio agora nessa noite de falar de uma dessas igrejas. E eu queria dizer para vocês nessa noite, se eu tivesse que dar um nome à mensagem, eu diria: a minha visão de uma igreja ideal e próspera. Afinal de contas, o que é uma igreja ideal e próspera? Para muitos, talvez, é aquela que é bem conceituada na sociedade, talvez aquela que está cheia de pessoas sempre. Para alguns, aquelas que tem a igreja que tem muitos eventos, muitas atividades. Para outros, aquela que tem um edifício bonito, um cartão postal na cidade. Outras pensam que igreja ideal e próspera que tem um excelente grupo de louvor. Outro, um excelente, maravilhoso coral que tem gravações e que roda o Brasil, até fora do Brasil. Para outros, igreja ideal e próspera é aquela que é respeitada, aquela que está em crescimento, e para outros até aquela que é acolhedora. Mas no contexto bíblico, como deve ser uma igreja ideal e próspera? Quais são as marcas? Quais são as qualidades de uma igreja próspera? O texto que nós acabamos de ler fala da igreja da cidade de Filadélfia. Uma igreja que é um exemplo de igreja fiel, de igreja que foi inclusive elogiada por Jesus Cristo. Quem não gostaria de participar de uma igreja que Jesus Cristo viesse a dar um grande elogio? Mas que igreja é esta de Filadélfia, que nós acabamos de ler no texto bíblico? Será uma igreja que tem grandes eventos? Que tem muitas atividades? Não, meus irmãos. Filadélfia foi uma pequena, mas muito pequena, igreja cristã, mas que fez uma grande diferença no mundo antigo.
realizando uma grande e maravilhosa obra missionária. Meus irmãos e amigos aqui presentes nessa noite, o nome Filadélfia significa amor fraternal. A cidade foi fundada por Átalo Filadelfo II, que na época era rei de Pérgamo. Lá no século II a.C., por volta do ano 150 a.C. E ficava a cerca de 122 quilômetros da cidade de Esmirna, uma outra próspera cidade e que teve uma outra igreja tão abençoada quanto foi Filadélfia. O nome da cidade foi uma homenagem que Átalo fez para o seu irmão Eumênio, que foi o rei antes dele. E ele era um irmão muito amado, muito querido, e havia uma amizade muito grande que os ligava. Que quando ele criou e fundou essa cidade, ele não pensou duas vezes e chamou a cidade de Filadélfia. Passava, meus irmãos, pela cidade, ou próxima à cidade de Filadélfia, uma estrada que ela fazia até concorrência com a cidade de Éfeso, por ser de grande importância. Que importância era essa? Ela era, primeiramente, a rota do correio imperial que vinha de Roma, e que atravessava Troade, que era um porto de mar, lá na Macedônia. Lembra quando o anjo apareceu lá, Paulo, passa, né? Lá, chegou lá, passa a Macedônia, ajuda-nos. Era em Troade, por ali. Era uma estrada que passava por Pérgamo, Sardes, e ia embora, ia a caminho da Ásia Menor. Hoje a Turquia. A gente fala Turquia, parece uma coisa muito pequena, mas naquela época era um importante centro, não só cultural, mas um importante centro financeiro. Era Roma e a Ásia Menor ali, que mais dominava realmente toda o mundo daquela época, o mundo antigo. Era importante também nós sabemos que ela, por estar situada numa região muito estratégica, os exércitos de César passavam por lá, toda vez que vinham do Oriente e iam de volta para Roma. E não tenho dúvida que os mercadores também, levando as riquezas para vender naqueles grandes centros de Roma e outras cidades ali, onde envolvia, inclusive, aquelas 7 igrejas do Apocalipse, e um pouco mais, em regiões um pouco mais afastadas. Filadélfia, meus irmãos, era obrigatória para todo viajante que viesse de Roma e quisesse ir para a Turquia atual ou a Ásia Menor. Não tinha como. Aquele era um caminho que realmente todos tinham que passar. Após a Primeira Guerra Mundial, desapareceram as igrejas do Apocalipse. Somente 2 permaneceram, Esmirna e Filadélfia. E interessante, em termos de igreja, somente a da Filadélfia, hoje é chamada Al-Serri, que significa, inclusive, cidade de Deus, e fica na província de Manis, lá na Turquia. Está viva lá. Uma cidade, inclusive, com a população cerca de 40 mil habitantes, num censo feito em 2012. Essa cidade da Filadélfia, lá na Antiguidade, quando ela foi fundada, logo depois que foi fundada, é interessante que ela tornou-se muito problemática, devido aos bacanais que haviam por ali. Era muito comum aqueles cultos aos imperadores, aquelas festas. E Filadélfia, por ser uma cidade onde vinham muitos estrangeiros e passavam por lá, ela passou a ser chamada, inclusive, de Atenas, devido aos seus festivais, aos templos idólatras dedicados aos imperadores e, principalmente, a Dionísio, o deus do vinho, que eram os mais adorados. E é nesse ambiente que Filadélfia, então, nasce, e ela torna-se uma igreja exemplar por ser fiel a Deus, guardando a palavra de Cristo, não negando, mesmo quando foram perseguidos os cristãos até a morte. Os membros daquela igreja, meus irmãos e amigos, suportavam a oposição do mundo, de vários judeus, inclusive que o próprio Cristo chama de sinagoga de Satanás.
Eles resistiram às falsas doutrinas e às tendências malignas das demais igrejas. Foram perseverantes a Cristo e à sua palavra. E por causa dessa perseverança, por causa dessa fidelidade, Deus promete livrá-los da hora da tribulação, da hora da provação e da hora da perseguição que a igreja sofria. O livro de Apocalipse, meus irmãos, ele foi escrito entre os anos 94 a 96 depois de Cristo. Nesta época, o imperador era Domiciano. Ele que organizou a segunda, porque a primeira foi Nero, a segunda grande perseguição aos cristãos em Roma e na Ásia Menor, onde estava Filadélfia. Ele foi considerado, se vocês consultarem o Dr. Google, consultar alguns livros, consultarem os especialistas, um grande déspota, autoritário, tirano. Os cristãos, inclusive, eram jogados em caldeirões de água quente para morrerem queimados. A tradição, inclusive, diz que o apóstolo João foi jogado num desses caldeirões e ele, pela graça de Deus, nada aconteceu. E saiu de lá sem nenhuma queimadura. Isso está registrado na tradição. E que Domiciano, não contente, e aí sim não é a tradição, é a história, o envia para a ilha de Patmos, aonde lá ele tem a oportunidade de escrever e ter na revelação de Deus o livro de Apocalipse. Por isso, João, ele sabia como aquelas igrejas eram perseguidas pelo imperador romano e o seu exército. E é nesse contexto histórico, meus irmãos e amigos, de perseguição aos cristãos, destaca-se então essa pequena igreja em Filadélfia, que passou a ser chamada também a Igreja de Filadélfia. Menor em prosperidade e prestígio, mas muito fiel a Cristo. Nos dias difíceis, ou nas horas amargas, Filadélfia foi imutável. Sempre confiou que Cristo era maior do que qualquer sofrimento, do que qualquer perseguição. E o Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10, que nós lemos, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Significa uma prova de fé, mostrando que Cristo realmente observava a fé dos membros daquela comunidade cristã. E Cristo não só olhava, mas também se alegrava com as atitudes dos de Filadélfia. Sardes, que ficava um pouco mais de 40 quilômetros de Filadélfia, era um exemplo de igreja morta. E é interessante, porque a Bíblia diz, tem nomes que vives e está morto. Em outras palavras, tinha fama, tinha poder, mas não tinha vida. Por outro lado, Filadélfia, pequenininha, tinha realmente muito poder espiritual. Por isso, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos e amigos, dentro da história, dentro dos escritos do capítulo 3, do versículo 7 até 13, da revelação de João, algumas qualidades desta igreja, algumas características, que para mim é o exemplo de uma igreja ideal e próspera. E que a nossa igreja, na minha avaliação, nesses 60 anos, tem procurado desenvolver algumas dessas características. E quando eu começo a ler o texto bíblico, eu vejo que a primeira característica dessa igreja, que é uma igreja voltada à evangelização. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz assim: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. A cidade era uma porta por onde passava várias culturas e religiões. Quando o Átila a fundou, é para que ela fosse uma embaixatriz, para que fosse uma porta aberta à divulgação da cultura helênica e do idioma grego para toda a Ásia. Para ser uma missionária da filosofia grega. E é nesse contexto que Jesus Cristo aparece na revelação e diz que ele colocou para ela uma porta aberta, não para proclamar a cultura grega, mas o evangelho da salvação, lá que Cristo morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por cada um de nós. A passagem de Filadélfia, se por um lado era obrigatória pelos viajantes,
representava também para aquela igreja uma grande oportunidade de evangelização, de anunciar o Evangelho. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. No Novo Testamento, o termo porta aberta várias vezes é citado, e com grande ênfase ao significado de evangelização. Paulo, quando ele estava em Éfeso, ele diz que, chegando em Trode para pregar o Evangelho, 2 Coríntios 2,12, diz assim: ora, quando cheguei a Trode, na Macedônia, para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu ao Senhor. Me abriu no Senhor. Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Quando ele volta da primeira viagem missionária, chegando em Antioquia, ele diz lá em Atos capítulo 14, versículo 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abriram as portas aos gentios, a porta da fé. Quais são as portas, meus irmãos e amigos, que Jesus Cristo tem colocado diante de nós, diante dessa igreja? Nós poderíamos pensar algumas, e talvez você depois fizesse uma reflexão na sua mente, para descobrir algumas outras. Evangelização através da escola dominical, através do coral. Nós vemos o testemunho lindo, né, do Dr. Fábio, do Fábio aqui, que emociona, porque foi o coral, que foi o veículo, daí a tamanha responsabilidade de cada um de vocês que pertence ao coral, né, os coralistas. Aprendi essa palavra. Porque muita gente fala, outros, né, alguém fala, Milton, quando você usar, é coralista. Isso. Exatamente. Eu aprendi isso, se não me engano, do Dr. Fábio. E evangelização através dos encontros de casais. Sérgio, quando nós começamos o encontro de casais, quantos casais novos não vieram aqui para a nossa igreja? Que era uma porta aberta à evangelização. O Diego, anunciando hoje aqui, que vai visitar realmente o asilo. Às vezes que eles vão na praça fazer evangelização. Através da Web TV, que nos assiste nesse instante, a qual cumprimento a cada um que está nos ouvindo aqui nessa noite. A abertura de novas congregações e tantas outras oportunidades. A igreja ideal e próspera, meus irmãos, acima de tudo, é aquela que se preocupa em ganhar almas para Cristo, aquela que é missionária e, acima de tudo, tem resultado consistente. A igreja cresce quando ela trabalha em harmonia, quando é dedicada. Se houver quebra-pau dentro da igreja, um irmão contra o irmão, a igreja para. Se não diminui, pelo menos ela fica estagnada. Mas se ela é dedicada, os membros possuem aquele espírito de colaboração, que manifestam amor um pelos outros, e principalmente para com os visitantes, então sim, essa igreja vai crescer, porque ela está preocupada em almas para Cristo. Em João capítulo 15, versículo 8, eu encontro essas palavras: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Uma igreja só é abençoada, só pode ser abençoada e crescer, se abrir as suas portas para todos. Se abrir as portas onde todas as pessoas sentem que elas têm as portas abertas, não no sentido físico, mas, acima de tudo, no sentido do coração, da atitude, do relacionamento e do respeito. E um lado bom da nossa igreja, que nesses 60 anos tem acolhido várias pessoas que passam aqui por São José dos Campos. Eu lembro do próprio Sérgio e Alpina, que vieram trabalhar aqui na Petrobras e por um tempo, né, estiveram aqui, serviram, foram uma bênção para nós. Tenho certeza que alguns foram uma bênção para eles. Eu lembro do Thomas, aquele que serviu tanto aqui na obra missionária, do Isaac Achille, o Rangel, que está lá nos Estados Unidos, e tantos outros, que a gente percebe que esse é o lado bom que a nossa igreja tem desenvolvido e que se identifica com um dos aspectos que a igreja de Filadélfia tinha. É triste também eu dizer que existem muitas igrejas que fecham as suas portas. Por isso eu quero dizer que cada membro, nessa noite aqui presente, membros dessa igreja têm uma grande responsabilidade
de torná-la cada vez mais com as suas portas abertas, para que aqueles que têm lá fora tenham o prazer de vir frequentar aqui a nossa igreja. Para que o calor humano seja despertado em cada um de nós, para que eles percebam realmente que aqui, vir aqui, vai encontrar realmente muito apoio e muito amor. Assim que nós desenvolvemos a primeira característica da igreja de Filadélfia, uma igreja voltada à evangelização, voltada ao outro, voltado àquele que Jesus Cristo quer abençoar e quer nos usar para que eles sejam abençoados. Segunda característica que eu vejo na igreja de Filadélfia, além da porta aberta para a evangelização, é uma igreja aprovada e amada por Deus. Não há nada mais realizador na vida de alguém do que saber que Deus está nos amando, que Deus nos ama, que Deus está conosco, que Deus está nos aprovando. Filadélfia era uma igreja aprovada e amada por Deus. 2 Timóteo 2,15, um versículo tão decorado por muita gente, pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar. Ou seja, uma igreja que é aprovada por Deus é aquela que é firme no ensino da palavra. Em toda a Bíblia há uma preocupação muito grande no ensino da palavra de Deus. No Antigo Testamento, os pais tinham o cuidado e o dever de ensinar a lei aos filhos. Deuteronômio 6, versículos 6 a 7, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Em outras palavras, 24 horas por dia. É o tempo todo realmente passando para os nossos filhos a importância da palavra de Deus. O benefício que ela pode e faz na nossa vida. O quanto que Deus nos abençoa quando a palavra de Deus ocupa o primeiro lugar dentro do nosso coração, para que possamos levá-la avante, seguindo todos os seus ensinamentos. Nenhuma atividade na igreja ideal e próspera pode superar o ensino da palavra. E isso é muito sério, porque existem muitas igrejas trocando o ensino da palavra, e no ensino da palavra está lá Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, a obra redentora, o que Deus espera de cada um de nós. E tem muitos trocando isto. Salmo 1, versículo de 1 a 2, diz assim: bem-aventurado o homem que anda no conselho, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer o quê? Na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Provérbios 22, 6, nos exorta a ensinar a criança no caminho que deve andar, pois quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui reconhecemos, meus irmãos, a importância da escola dominical. E que eu continuo sendo um dos guerreiros a favor da escola dominical. Quando hoje, no século XXI, surgem muitos daqueles que querem fechar as portas da escola dominical, pode ter certeza que Deus ainda vai manter esse remanescente ainda lutando para que ela continue viva, porque eu sei da importância que foi para a minha vida, a importância que foi para a vida dos meus filhos e de muitos de vocês aqui, e que eu sei que poderá ser ainda mais importante ainda para a vida dos nossos netos e das gerações que virão no futuro. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A igreja aprovada por Deus não é só firme, não, meus irmãos, no ensino da palavra. Ela também é sustentada pelos irmãos. Para a igreja, como a de Filadélfia, o dinheiro não era o mais importante. Era somente um detalhe necessário. O que contavam eram as almas ganhas para Cristo, o amor, o respeito aos irmãos e aos visitantes, a sua missão naquela cidade, o cumprimento dessa missão, o anunciar o Cristo ressurreto. Mas, para suprir as suas necessidades, a igreja ela precisava também da contribuição e da ajuda dos membros, que são nós, a própria igreja. Por isso, os membros precisam se preocupar com o sustento dos pastores.
nós precisamos nos preocupar, porque nós somos mordomos de Cristo. Ou seja, tudo que temos, tudo que conseguimos, pertence a Deus. E não fica só aí. Quem coloca realmente essa verdade no coração, vai além. Tem alegria de participar da obra missionária. E essa é uma outra vocação que eu vejo na nossa igreja. E que eu enxergo. Que é, além de formar igrejas, é ajudar na obra missionária. E Deus tem despertado sempre um ou outro aqui, com aquele, a gente chama assim, aquele espírito mais vibrante, né? Eu lembro do Thomas. O Thomas era alguém que era imbatível, quando falava em obra missionária. Nós temos o seu Elcio, a Isabel, a Beth e tantos outros, que sempre que podem estão falando de missão, fazendo levantamento de ofertas, preocupados com os nossos missionários. Hoje, muitas igrejas, meus irmãos, e muitos pastores e missionários sofrem, porque muitos irmãos fecham o bolso. Eu não quero aqui vir dar um puxão de orelha em ninguém, não vim, inclusive, a começar por mim, mas eu quero dizer, a maneira como cada um administra e usa o seu dinheiro é o termômetro da sua espiritualidade. Essa é uma grande verdade. E o apóstolo Paulo diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Para dar emburrado, meus irmãos, é melhor não dar. É melhor não fazer isso. Mas se você tiver alegria no coração, faça. Que você não sabe a bênção que vai ser a utilização daquilo que você pôs à disposição do Senhor. E da mesma maneira, a bênção que vai ser para a sua vida. Porque você não está dando como uma carga. Não, você está dando como algo que vai ter um retorno para você, que é alegria no coração. A igreja aprovada e amada por Deus também, meus irmãos, ela não se abala diante dos poderosos e das falsas doutrinas modernas. Filadélfia era uma igreja que tinha poucas possibilidades materiais, pouca força política, financeira, mas marcava presença espiritual na sociedade. Filadélfia era uma igreja amorosa. Pela fé, ela sabia tirar força da fraqueza. Meus irmãos e amigos, ser uma igreja próspera e aprovada por Deus não significa ser uma catedral, não. Ser uma igreja pomposa, rica, mas uma igreja fiel. Aquela que não nega o nome de Cristo. Aquela que é guardiã da palavra e que trabalha com amor e, acima de tudo, preocupa-se com os outros. A igreja tinha poucas forças, provavelmente porque era formada de pessoas pobres e escravos. E por isso não tinha nenhuma influência política e social na cidade. Mas ela tinha o principal, ela tinha o melhor, e isso ela usava, que era a palavra de Cristo, era o amor de Cristo, era o sangue derramado na cruz do Calvário. E por isso ela não negava o nome de Cristo, mesmo quando alguns eram levados para Roma para jogar entre os leões, ou muitas vezes jogados naqueles caldeirões de água quente para serem queimados em praça pública. Eles mantinham firmes e sempre honrando e louvando a Deus. O próprio apóstolo João foi uma dessas testemunhas que não negou a Deus, a Cristo por nenhum instante, mesmo que ele foi jogado no caldeirão ou foi levado para a ilha de Patmos. E é interessante, percebemos que Deus cuidava e cuida dos seus servos, na promessa aqui da Filadélfia, que Domiciano sai, entra um outro imperador, e o primeiro ato desse imperador era realmente proteger os cristãos. E nesse instante, então, o apóstolo João, ele sai da ilha de Patmos e vai viver mais alguns anos ainda, participando da glória de Deus, do livramento que Deus deu a ele e não permitindo que ele morresse lá isolado naquela ilha. Deus, meus irmãos, quando cuida, Ele cuida e sempre cuida. Nós precisamos crer nisso. Não é que Ele cuida uma hora, outra hora não. Não, Ele cuida sempre. Ele está sempre do nosso lado. Aos olhos do mundo, Filadélfia era uma igreja sem forças, mas o seu Deus era onipotente. E a Jesus a parabeniza pela sua fidelidade. Porque ele conhecia os seus feitos. Conheço as tuas obras, diz o texto bíblico. Que bênção, meus irmãos, ser parabenizado por Cristo. Alguma vez você já se sentiu parabenizado por Jesus Cristo?
Alguma vez na sua vida? Quando você recebeu uma grande bênção, você fala assim, olha, essa bênção é porque Cristo realmente, Ele está aprovando o que eu estou fazendo. Você já sentiu o parabéns de Cristo na sua vida? A igreja de Filadélfia era pequena, em tamanho e em força, mas grande poder e fidelidade. E a Bíblia diz, e vocês sabem desse texto bíblico, que Deus, na verdade, escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Sardes tinha um nome e fama, mas não tinha vida. Filadélfia não tinha fama nem nome, mas tinha vida e poder. É o que eu quero para a minha vida. É o poder de Cristo. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Porque a Filadélfia, mesmo ameaçada, ela não cedeu ao pecado e foi firme na fé. O apóstolo Paulo diz, esse texto, que provavelmente aqueles membros daquela igreja viviam no seu coração. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém? Hoje nós vivemos o tempo das megas igrejas, as grandes e ricas que têm dominado o cenário evangélico. A verdade é essa. Nós precisamos lembrar que o sucesso espiritual não é obtido pelo tamanho dos templos ou os seus orçamentos, mas pela fé no Deus de Israel. O que importa não é se a igreja é grande ou pequena, mas quão grande é o Deus dessa igreja, quão grande é o seu Deus. Filadélfia também tinha uma outra provação, que era complicada, que ela era muito perseguida, não só pelo imperador, mas pelos judeus da época. Sinagoga de Satanás. Para formar uma sinagoga naquela época, meus irmãos, precisava de 10 judeus. Mínimo 10. E aí eles criavam a sinagoga, porque era o lar espiritual deles, dos judeus sinceros, que aguardavam o Messias. Mas aqui Cristo fala da sinagoga de Satanás. Ou seja, formada por judeus, por membros, tragam para o dia de hoje, por membros fanáticos, incrédulos, mostrando uma igreja desvirtuada, profanada, cujos membros estão mais preocupados consigo mesmo do que o melhor para o corpo de Cristo. Querendo disputar o reino de Deus. O reino é para todos que aceitam Jesus Cristo como Salvador e Senhor. É o sangue de Cristo que abre as portas do reino. E não simplesmente os nossos feitos. Meus irmãos e amigos, a igreja de Filadélfia venceu a oposição satânica e obtendo vitória definitiva. Por isso que o apóstolo Paulo disse, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meus irmãos, nós precisamos crer mais no poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo, mais adiante, nesse capítulo de Romanos, capítulo 8, já no versículo 37, e em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo. A igreja ideal, próspera, meus irmãos, é aquela que é voltada à evangelização, aquela que é aprovada por Deus. E a última qualidade que eu destaco aqui nessa noite, não querendo me alongar muito, que além de ser evangelizadora, além de ela ser aprovada e amada por Deus, tendo como suas características, firme na palavra, que não se deixando levar pela resistência, pela crítica dos outros, pelas falsas doutrinas, ela é acolhedora, terapêutica, preocupada com os irmãos. Em outras palavras, o amor é a marca dos cristãos, dos membros dessa igreja. Filadélfia, ou Filadelfo, no original, significa amor amigo do irmão, ou seja, amor fraternal. Filadélfia vivia em união, como descrito no Salmo 133, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Naquela igreja havia respeito mútuo, entre adultos, crianças, jovens. É a chamada igreja dos irmãos. Que gostoso se o pessoal falar, onde você vai? Eu vou lá na minha igreja, a igreja dos irmãos.
O dia que a gente tiver esse título, a gente vai estar se aproximando um pouco mais do que foi Filadélfia, que foi parabenizada, que foi elogiada por Jesus Cristo pela maneira como se portavam e como agiam naquela época, pelo seu testemunho. É o tipo de igreja em que todos se sentem bem, é uma igreja abençoada. Por isso eu gostaria de fazer uma pergunta para a sua reflexão. Como você vê a sua igreja? Qual tem sido a sua contribuição nesses seus 60 anos? O que eu estou fazendo para ajudá-la a ser uma igreja mais missionária, mais fraternal? João 13, versículo 35 diz assim: nisto todos conhecerão se sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Eu queria terminar essa mensagem com o alerta que Cristo, Ele dá à igreja de Filadélfia, que se projeta para nós nos dias atuais. Conserva o que tens, guardes o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em outras palavras, fique firme na fé, seja perseverante, mantenha a sua fidelidade a Cristo. Porque há muitas igrejas hoje abandonando o evangelho bíblico por outro evangelho, mais palpável, mais popular, talvez mais adocicado, o evangelho centrado mais no homem do que no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Como tem sido a nossa igreja nesses 60 anos? Voltada à evangelização, aprovada por Deus, firme na palavra, acolhedora, preocupada com os irmãos. O pastor Knight, quando ele fala da igreja de Esmina, ele foi muito feliz quando disse: Deus conhece e sabe os que são deles e os que não são. Não podemos ceder às falsas doutrinas e aos falsos líderes da igreja moderna. Ninguém que pertence ao reino de Deus, ele dizendo na primeira mensagem, e que fez um bem para a minha vida, porque eu penso também da mesma maneira, eu sei que veio de Deus, vive ausente do corpo de Cristo. Por isso que Filadélfia foi realmente parabenizada, porque ela não transgrediu nem cedeu às pressões. A pressão. Ela preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mudana para herdar o reino de Deus. O reino para todos aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo. Meus irmãos e amigos, de todas as igrejas da Ásia que eu disse há pouco, citadas no Apocalipse, é a única que permanece em pé ainda hoje. É a única igreja que ainda está lá, pequena, mas continua ainda anunciando Jesus Cristo. Está viva. Quando se fala de Igreja Presbiteriana Central, o que dizem dela e de seus membros? O que dizem? Existe uma ilustração, meus irmãos, que eu já estou encerrando, que diz assim, que um rei mandou um dos seus súditos, lá na Idade Média, estudar a reação das pessoas no trabalho. Então o emissário real, ele começou a andar e, de repente, parou diante de uma grande construção. Talvez essa ilustração você já ouviu algumas vezes, mas eu peço licença para repetir mais uma vez. Então, ele para diante de uma grande construção lá na França e pergunta a um trabalhador o que ele estava fazendo. Mal-humorado, o homem foi logo atacando. Por acaso você é cego? Não está vendo a minha dificuldade aqui em cortar essas pedras com ferramentas primitivas? Debaixo desse sol infernal, é a coisa mais chata do mundo, mas eu tenho que fazer para continuar aqui agradando o meu chefe. O emissário saiu dali rápido, né? E se aproximou do segundo operário daquela mesma obra, num outro lado. O que está fazendo, meu caro? E ele respondeu: bem, eu estou moldando essas pedras de modo que se ajustem aos planos daquele que projetou o que disseram para mim que vai ser uma possível igreja. O trabalho não é nada gostoso, é monótono, mas eu ganho o suficiente para criar a minha esposa, para sustentar a minha esposa e os meus filhos. Sabe como é que é? Poderia ser pior. Aquele emissário, ele sai um pouco mais animado e vai por um terceiro. E ele pergunta: e você, o que está fazendo? Então aquele homem olha para o céu azul, volta-se para o emissário do rei
e diz assim: meu amigo, aqui vai ser uma linda catedral, e que eu estou ajudando a construí-la. E mais importante, muitas almas aqui vão ser ganhas para Jesus Cristo, o meu Salvador e o meu Senhor. E aí eu pergunto: você está quebrando pedra ou ajudando a ganhar almas para Cristo? Qual tem sido a sua atitude? E eu quero encerrar aqui com uma frase que queria que ficasse na sua mente. Que diz assim: a igreja ideal e próspera se faz conhecer pela sua fé e pelo fruto que se produz. A igreja ideal e próspera se faz conhecer pela sua fé e pelos frutos que produz. Você vai simplesmente quebrar pedra, ou você, tudo que fizer, vai estar olhando para almas que vão ser ganhas para Cristo? Que Deus nos abençoe nessa noite e nos traga maiores reflexões sobre essa igreja de Filadélfia, para tornarmos essa igreja cada vez mais forte espiritualmente. E todos aqueles que aqui passarem, sintam-se realmente bem, porque encontrar irmãos que alegram o Cristo Jesus que levamos no nosso coração. E a minha expectativa é que você sinta e receba o parabéns de Cristo pela obra que você está fazendo aqui nessa igreja. Amém?